Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Alegria Almeida. Muito bem-vinda, Alegria. Muito obrigada, Diogo. Eu agradeço muito o convite. Muito feliz de poder participar de um projeto tão bonito e tão significativo aí para a astrologia. É um gosto ter a Alegria aqui no canal e também vou confidenciar que nós estamos a gravar este vídeo pela segunda vez porque tentamos gravar este vídeo quando o Mercúrio estava estacionário e ele correu mal. Então este vai ser o segundo take desta partilha, porque Vai dar realmente certo! agora vai dar certo. Tenho a certeza que sim. Então, Alegria, eu trouxe um tema que eu acho que é um dos mais fascinantes da astrologia, dos mais úteis, que é o mapa astral infantil, a importância da astrologia num público mais jovem. E eu gostaria de perguntar primeiro à Alegria, porque é que decidiu trazer este tema, como é que chegou até à astrologia infantil, conte-nos mais como é que isto chegou à sua vida. Então, a astrologia infantil, a astrologia chegou antes do estudo astrológico. Eu estudo astrologia faz bastante tempo, ingressei mesmo numa escola profissionalizante em 2013. E aí eu comecei a estudar, e no meio do caminho, no meio do meu trajeto, eu engravidei. E aí, na prática, né, eu comecei eu entrei na astrologia infantil na prática, com os meus filhos. Então, hoje, Diogo, eu vivo a astrologia infantil e eu vejo como ela funciona com os meus filhos. Eu tenho eu participo de muitos grupos de mães, por conta da maternidade. Eu tive um espaço materno também, eu abri um espaço materno, então eu tinha roda de gestantes, tinha atividades para as crianças, e junto com isso, quando eu comecei a atender num lugar físico, né, eu abri um espaço físico, comecei a atender e começou a ser uma coisa orgânica a astrologia infantil na minha vida. As pessoas me procuravam para isso: "Por que que você não faz o mapa do meu filho? Porque" e aí começou. Eu não fui atrás da astrologia infantil, a astrologia infantil, ela surgiu de uma forma orgânica na minha vida, e eu posso afirmar para você que, na prática, como a astrologia infantil ajuda, como entender o mapa dos nossos filhos, ele ajuda no entendimento, na percepção de quem é aquela criança para um direcionamento melhor. Então foi assim, Diogo, foi muito orgânico que a astrologia infantil, Bom, surgiu na minha vida. em vez de ser a alegria que encontrou a astrologia infantil, foi a astrologia infantil que encontrou a alegria no caminho. Vai ter consigo. E a alegria trouxe-nos aqui um slide maravilhoso que eu já vou mostrar a seguir, mas antes disso, é importante, se calhar, a alegria, nós pontuarmos alguns temas, alguns pressupostos sobre este assunto, não é? Vamos começar aqui a destacar, a alegria vai destacar alguns temas que são importantes nós percebemos antes de avançarmos para a astrologia infantil, no sentido de mais de interpretação, é isso? Isso, é isso. Eu acho importante, antes de começar a falar, pontuar para as pessoas entenderem, quem é leigo no assunto, quem não é do universo astrológico, ou até mesmo quem é do universo astrológico, mas não direciona esse estudo para a astrologia infantil. Eu acho que é importante entender algumas questões, né? O que eu acho importante entender? Quando a gente fala sobre astrologia infantil, observar um mapa de uma criança, o que eu entendo disso? O estudo, ele é o mesmo, mas o direcionamento, ele é outro, né. Quando falamos de um mapa de uma criança, nós estamos falando, gente, de uma relação, né. Por que uma relação? Uma relação, porque eu não estou falando com a criança ainda não começou a viver a vida dela, né, a criança não começou a viver o mapa, a promessa natal, né, que o mapa é uma promessa natal. A criança, ela acabou de chegar no mundo, então quem está me procurando são os pais dessa criança. Os pais, os educadores, o terapeuta, a avó, né, é um adulto está me procurando, querendo entender como aquela criança funciona, querendo entender e pra entender como aquela criança funciona, o que eu vou conversar sobre essa criança com esse adulto, eu vou ser a porta-voz dessa criança. Olha só, gente, como é importante, né. Eu vou ser a porta-voz dessa criança e eu vou falar com esse adulto, eu estou falando sobre uma relação, porque eu estou falando sobre outra pessoa, né. Então eu acho que isso é muito importante a gente entender, antes de começar a falar sobre astrologia infantil, que nós estamos falando sobre uma relação.
é um adulto lendo, né, escutando sobre uma criança. Outra questão também que eu acho muito importante é entender a idade da criança. Por quê? Porque, são interpretações diferentes. Um recém-nascido é um tipo de interpretação, né, o que um pai, uma mãe, precisa saber, gostaria de saber sobre um recém-nascido, né, é uma questão mais de alimentação, de como lidar com aquele bebê, é um outro tipo, é um outro direcionamento de mapa. Uma criança de 4 anos já é um outro direcionamento, que a criança, ela já passou por alguns ciclos, planetários, que eu vou entrar aqui em ciclos, ela já tem um reconhecimento, os pais já reconhecem algumas características daquela criança, o seu filho, ele tem essa característica, o pai já me dá, a mãe já me dá aquele feedback: "Nossa, realmente, Alegria, eu observo isso no meu filho, na minha filha", então já é um outro direcionamento. Uma criança de 8 anos também já é um outro direcionamento, 12 anos, ali na pré-adolescência, também é um outro direcionamento. Então, é importante a idade da criança, porque são interpretações diferentes. Observar também, gente, os planetas geracionais, né. Por que os planetas geracionais? Para principalmente os planetas geracionais dos pais. A gente um Plutão, né, qual um Plutão, eu atendo muitas mães de um Plutão em Libra. Então, assim, com quem eu estou falando? Né, qual a geração desses pais? Isso é muito importante, isso ajuda muito, enriquece muito o atendimento. Uma outra questão também são os tipos de atendimento, o tipo de mapa astral infantil. A gente tem o mapa astral infantil, que é por exemplo, um livro, né, um PDF, que é um guia. Esse mapa astral, ele é o que você pode fazer da criança, ele é como se fosse um guia, um mimo, uma lembrança, ele é o mais básico, você pode como eu faço, né, eu observo Sol, ascendente, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, e faço um texto sobre a criança, não tem a troca, né, você faz um mapa escrito, e a pessoa recebe esse mapa como um guia. É muito legal, é um mimo, é um presente lindo para você dar para uma pessoa, presentear uma mãe que acabou de 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 ter um neném, acabou de dar à luz a uma criança, eu acho muito interessante, mas eu não acho tão profundo para um entendimento daquela criança. O que eu acho mais profundo para o entendimento da criança é realmente o atendimento astrológico. Por que, né, que eu estou falando isso? Porque o atendimento astrológico, a gente faz um estudo completo do mapa da criança e a gente observa também, né, eu observo também o mapa da mãe dessa criança, dos pais da criança, né. Eu preciso entender quem está me procurando, eu preciso entender o mapa dessa família. Por quê? Porque, observando o mapa da mãe, da criança, do pai, da família, eu entendo, questões como projeção dos pais. Muitas vezes, o que eu observo nos meus atendimentos, os pais, eles projetam nos seus filhos as suas expectativas, e expectativas que você observa no mapa desses pais, né, os seus desejos, frustrações e até mesmo medos, alguns medos que muitas vezes eles nem percebem. No atendimento, eu escuto muito a questão assim: "Ai, será que o meu filho vai seguir a mesma carreira que eu? Ai, eu gostaria que o meu filho estudasse numa escola assim, porque é o método que esse pai acredita ser o método certo", e muitas vezes aquela criança não funciona dessa maneira. Essa criança é diferente dessa mãe, é diferente desse pai. Então, eu acho muito importante observar quem está me procurando, até para eu entender como eu vou direcionar esse atendimento, como eu vou auxiliar essa mãe, né, observar a casa 5 dessa mãe, observar a lua dessa mãe, observar quem foi essa mãe. Quem foi essa mãe quando era criança, para entender, direcionar e ajudar. Porque eu entendo que um atendimento de mapa astral infantil, a minha função como astróloga é orientar, é ajudar, para que essa mãe saia desse atendimento, essa família saia desse atendimento mais tranquila, né, entendendo melhor essa criança e direcionando melhor essa criança. Por isso que eu vejo, né, eu até misturo muito outras ferramentas,
como psicologia, como pedagogia, né, psicanálise, para entender. Eu acredito que a gente não precisa, entrar numa faculdade de psicologia ou ser psicólogo, ser psicanalista, ser pedagogo, mas estudar um pouquinho sobre pedagogia, sobre psicologia, sobre antroposofia, ajuda muito a gente como profissionais do saber, né, da astrologia, auxiliar as famílias que estão buscando uma orientação para entender melhor aquela criança, entender melhor essa relação e orientar melhor essa criança na vida, né. Então, eu acho que misturar, até, uma referência de Freud, né, Sua Majestade o Bebê, que é uma necessidade de ensinar a criança a lidar com a realidade, com frustrações também, que envolve muito a projeção dos pais nos filhos, né. O que que eu acho também muito importante sobre a astrologia infantil, principalmente, o que eu percebo muito nos atendimentos, que eu escuto muito de muitas mães que estão, assim, angustiadas com essa questão, né. A gente não pode falar sobre astrologia infantil, gente, sobre infância, sem falar sobre internet, né. Eu acho que é muito importante a gente entender que hoje, né, 2025, falar interpretar o mapa de uma criança, auxiliar uma mãe, um pai, a gente vive num mundo onde a internet faz parte, não é a mesma coisa do que 3 anos atrás, 4 anos atrás. A gente tem que se atualizar, a gente tem que entender quais as angústias desses pais. Muitas vezes um mapa uraniano, um mapa que tem uma questão que no passado você pode observar de uma maneira. Hoje você observa que essa criança tem um comportamento, tem um gosto maior pela internet. A internet faz parte da infância. Então, entender, estudar sobre a internet, estudar sobre como não se alienar e, ao mesmo tempo, não proibir e, ao mesmo tempo, também tem que ter limites, né. Eu acho que isso também, ajuda e pode auxiliar bastante no atendimento astrológico. Estudar s ao tem muitos, profissionais que estudam a internet, que estudam a internet na infância. Então, isso também eu acho um ponto importante para auxiliar, os pais, os educadores nessa questão. Como eu falei, né, o conhecer juntar conhecimentos, juntar saberes, né, tem grandes nomes da pedagogia, Jean Piaget, Maria Montessori, Rudolf Steiner, antroposofia, o estudo ele vai dando mais bagagem, né, a psicologia Jung, psicanálise, Freud, a gente entender os ciclos de desenvolvimento da pedagogia, eu vou passar isso nos slides, e até juntar esses ciclos de desenvolvimento com os ciclos planetários da astrologia, que a gente percebe, nossa, são uma união de saberes que é uma teia, né, de saberes que vão se intercalando e vão te, fortalecendo para você auxiliar as famílias, né. Uma outra coisa que eu acho muito importante é o orientar sem julgamento, né. Nós estamos falando, gente, talvez com a pessoa mais importante da vida daquele adulto, né. Então, assim, a delicadeza ao falar sobre o mapa astral infantil, sobre a vida daquela criança, eu acho que é muito importante ter uma delicadeza, né. Não tem a troca de você falar sobre o mapa de uma pessoa que está vivenciando o mapa. Você não está falando: "Você reconhece isso em você?", não é você falando sobre o mapa daquela mãe ou daquele pai, você está falando sobre o mapa daquela criança. Então você tem que ter uma delicadeza ao falar sobre, talvez, né, eu acredito que sim, a pessoa mais importante da vida daquela pessoa que está te procurando, né, que é o filho. Então, delicadeza eu acho que é uma palavra muito importante quando a gente fala sobre astrologia infantil. Diogo, pode Uau! entrar no slide, a gente pode começar agora com o slide para auxiliar Mas aqui. quero dar os parabéns à Alegria porque esses pontos que mencionou são super importantes e essa questão eu vou só reforçar aquilo que acabou de dizer, que lembrarmos que estamos interlocutores, não é? Entre nós e aquele pai, aquela mãe, aquele educador, aquele avô de uma criança é uma das coisas muito, muito importantes e é muito bom nós mantermos isso com clareza.
Alegria, vamos então explorar este mundo da astrologia infantil. Vamos então, gente, o que que eu comecei, né, quero começar esse slide com esse primeiro slide, quero iniciar com esse primeiro slide, né. A criança é como uma sementinha, o que precisamos fazer é dar a ela o melhor ambiente para que essa semente germine e se desenvolva no seu melhor potencial, desabrochando da melhor maneira. A criança, a maneira como essa semente será cultivada vai depender da família, da escola, do meio onde essa criança vai crescer e se desenvolver. Por que que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Uma criança que nasce aqui, né, no Brasil, é diferente a cultura, o meio onde essa criança, a família, ela né, é muito diferente de uma criança que nasce no Oriente Médio, de uma criança que nasce em outra realidade, numa outra a estrutura dessa criança, o meio onde essa criança se desenvolve, onde essa sementinha vai se desenvolver, também tem bastante influência. Por isso que eu acho que é muito importante a gente entender isso. Astrologia infantil, vou falar um pouquinho sobre os ciclos planetários, sobre os pilares e depois eu vou dar um exemplo de um mapa astral para vocês, tá? Vamos lá. Compreender, primeiro falando sobre os ciclos planetários. O que que são os ciclos planetários que eu acho importante? O ciclo planetário, a gente consegue observar o mapa natal da criança e o que está acontecendo no céu, né? Então, um ciclo que eu até vou dar um exemplo da lua, que eu acho que é muito fácil da gente entender. Quando a gente tem uma lua nova, uma lua nova é sempre o encontro do sol com a lua, né, o encontro esse encontro do sol com a lua, ele marca o quê? O início de um ciclo, uma conjunção, ela sempre marca o início de um ciclo que vai se desenvolver até uma nova conjunção. E então essa história, esse ciclo que o lunar, ele vai se desenvolve em mais ou menos 29 dias, a gente observa, por exemplo, o retorno de Saturno, que o Saturno no céu, ele vai seguindo até na mandala toda astrológica, até se encontrar de novo com Saturno natal. Esses são os ciclos astrológicos. Eu vou falar do ciclo de Saturno, vou falar ciclo de Júpiter, Marte. Marte demora aí 2 anos para se encontrar no mesma posição do Marte natal, tá? Então isso que são os ciclos que eu vou falar para vocês entenderem. Então, compreender os ciclos da vida dos nossos filhos é essencial para facilitar a educação. Celebrar cada fase valoriza a jornada única de cada criança. Vamos falar primeiro de Marte, né, o primeiro retorno de Marte, como eu falei, Marte, ele segue durante mais ou menos 2 anos até se encontrar com o seu Marte natal. Então, a cada 2 anos na vida de todo mundo, nós temos um retorno de Marte. Com 2 anos de idade, é uma época, que até a gente fala, né, do terrible two, que a criança, ela tem aquele impulso, coragem. Quem é Marte na astrologia? Marte é o guerreiro interno, é aquele que chega com a ação, a coragem, o impulso, a vontade. Então, com o primeiro retorno de Marte, a gente observa nas crianças com 2, 4, 6, mas esse 2 anos chega com bastante força, porque é o primeiro, uma independência, uma busca por querer comer sozinha, é meio que a adolescência do bebê, né, o desfraude pode iniciar, não é uma regra, né, gente, mas pode começar a sentir que a criança como quer tirar a fralda, que né, se sente mais mais independente, a vontade de comer sozinha, as birras, né, nessa fase também são muito comuns, então a gente vai observando. Aqui o ciclo de Júpiter, né, Júpiter é muito importante, Júpiter quem é Júpiter, né, Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta que fala sobre educação, sobre fé, sobre crescimento, confiança. Então, o ciclo de Júpiter, Júpiter dá a volta, né, o retorno de Júpiter, ele vai mais ou menos 12 anos, né, então com 12 anos, Júpiter se encontra com o seu Júpiter natal no mapa. É uma fase muito importante a conjunção, porque marca o início de um novo ciclo, que é a pré-adolescência. Mas a gente percebe essa passagem com a primeira quadratura de Júpiter, 3 anos, também é um momento aí que a criança quer subir na cadeira, você começa a reparar algumas, né, né, a criança começa, o que eu observo muito, a alegria, meu filho não se enturma, não tem amizade, porque até os 3 anos a criança ela é muito ela,
ela é muito ali, né, com 3 anos começa uma questão a escolinha, já faz amizade, já se identifica em grupinhos, você observa isso nas crianças com essa idade, né. Com 6, na primeira oposição com Júpiter, a gente observa até questões físicas nas crianças, de andar de bicicleta, tirar a rodinha da bicicleta, né, tem questões muito interessantes, começou o grupo de futebol da escola, já tem o grupinho, a menina já: eu quero faço isso", né, e aí a gente já vai percebendo as crianças se identificando com grupos, com atividades que são grupos, né, Júpiter fala muito sobre isso, sobre grupos, amizades, você se identificar com algum tipo de identidade mesmo. Com 6 anos a gente observa que é a primeira oposição. Com 9 anos, que é a segunda quadratura antes de Júpiter se encontrar com Júpiter, a gente também percebe questões que eu vou falar mais para frente também, que a criança ela fica mais, introspectiva, a criança ela já vem uma questão de observar os pais de outra maneira, entender que ela não concorda com algumas coisas com os pais, que é uma idade muito delicada, a criança ela tá deixando de ser aquela criancinha para já começar 9, 10, 11, 12, essa idade ela já está seguindo para a pré-adolescência, seguindo aí para a primeira conjunção de Júpiter. Então é uma idade que pede muita paciência também, muita observação. Se a gente observar, gente, Maria Montessori, que faz eu adoro, tudo que ela escreveu e toda a pedagogia montessoriana, ela dividiu em agrupamentos, né, as classes, então, bem lindamente como, nos ciclos de Júpiter, olha que interessante, de 1 a 3 anos, as crianças ficam juntas nessa idade, de 3 a 6 anos, de 6 a 9 anos e de 9 a 12 anos. São ciclos de Júpiter que ela dividiu bem nesse marco, 3, 6 e 9 e 12. As sincronicidades das coisas. É incrível. É incrível, a gente, né, é muito legal isso, juntar os saberes, né, Diogo. Quando a gente começa a juntar os saberes, a gente, nossa, olha que interessante. É um outro saber, mas que tem a ver. 6 anos, como eu falei, né, a primeira oposição, desenvolvimento motor, andar de bicicleta, essa fase dos porquês, a curiosidade aguçada. A criança demonstra mais a sua própria vontade, tem aquela coisa: "Não, não quero isso". 6 anos uma fase desafiadora, mas todas são, né, todas não são desafiadoras e ao mesmo tempo são muito gostosas, porque a criança está crescendo, a gente está observando o nosso filho crescer. Então, mas é interessante observar que tem uma oposição de Júpiter com a cidade. Rudolf Steiner, né, gente, eu gosto muito, ele criou a pedagogia Waldorf, né, foi fundador da antroposofia, e ele tem um estudo sobre a crise dos 9 anos, que é o Rubicão, que é ali a última quadratura de Júpiter antes de se encontrar, antes do primeiro retorno de Júpiter aos 12. Então, 9 anos é uma fase, já pode até ir para o outro slide, aqui, com a primeira quadratura, não é somente a forma de ver o mundo que está mudando, a gente percebe também nas crianças, nas crianças grandes, né, 9 anos já é uma criança grande, os primeiros, mudanças hormonais, que também o humor da criança está levando aí para a puberdade. Essa crise, ela marca aí o fim da infância, é um momento de transição entre fases de desenvolvimento. Então a criança, você pode observar o seu filho mais no quarto, eu já passei por essa fase, tem um que vai fazer 11, e ele, sabe, você percebe a criança diferente, a criança se isola mais, dependendo do lugar que você vai com a criança, ela já tem um pouco de vergonha de brincar. "Ah, não, não quero brincar disso", mas você ainda é criança, né, já começa uma questão mais de mau humor mesmo da criança nessa fase dos 9 anos, e tem a ver com o Rubicão, que Rudolf Steiner explica até quem está passando por isso, tem uma criança nessa idade, vale a pena estudar sobre o Rubicão, procura, tem vários livros legais que explicam essa fase. 12 anos, né, Diogo, 12 anos é o primeiro retorno de Júpiter, é muito interessante essa fase, porque aí já vem,
É o início mesmo da pré-adolescência, né, aí já é o marco, já é o início da pré-adolescência, a criança ela já começa a se entender como grupo, já tem os melhores amigos, já tem uma identidade, o 12 anos, a criança ela já está indo ali para o fundamental 2, né, já está indo para uma outra fase, os anos finais, no fundamental, anos finais, que hoje a gen não é mais fundamental 2 que a gente usa, é anos finais, daqui a pouco chegando aí para o ensino médio, então é uma outra fase, é uma fase que o corpo muda, os hormônios, aí sim a gente tem já o início dos hormônios, e é uma fase bem importante, muito bonita de observar, a criança precisa de muito todas as fases, né, precisa de amor, cuidado e escuta, mas essa fase é uma fase muito gostosa também. 7 anos, saindo um pouco de Júpiter e entrando em Saturno, né. Que Saturno na astrologia? Saturno ele é um planeta da restrição, é um planeta que traz a questão de limites, resiliência, aprendizado, responsabilidade, maturidade, né. Saturno em quadratura com Saturno, com os 7 anos, pensando ali que 6 a gente teve aquela oposição Júpiter, 9 chega aí o Rubicão, né, e aí ficar no meio ali com 7 anos. É uma fase, é um ciclo que a gente pode observar o início aí do fundamental. É o início do fim do ensino infantil, que a criança, termina, né, e aí com 6, 7 já começa o fundamental. Então começa, talvez, a primeira vez que a criança vai fazer uma prova, a alfabetização, né, a criança começa a ser cobrada, testada, lição de casa, né, pode acontecer também dos dentes, né, algumas crianças, a gente observa, ainda mais hoje em dia, o dente cair antes, mas com 7 anos é bem se a gente conversa com pediatra, a gente observa muito a dentição, a troca dos dentes, então é uma fase que, junto com o Rubicão, com 9 anos, que também pede muita paciência, porque a criança ela se cobra muito, ela começa a se cobrar muito, principalmente uma criança que tem o Saturno muito ativo no mapa natal, um Saturno aí de casa um Saturno conjunto ao Sol, também traz, esses ciclos, dependendo da posição do planeta no mapa natal da criança, a gente percebe que esse ciclo pode ser muito mais significativo. Aqui, né, terminando os ciclos, eu tenho outros também, mas eu acho que esse já dá uma boa clareada, né. Todos nascem perfeitos para ocupar seu papel no mundo. O que geralmente causa dor e infelicidade é não poder ser quem se é. Essa frase eu usei, né, eu estou usando para começar a falar sobre o mapa natal da criança, saindo dos ciclos planetários, saindo dessa união até da pedagogia com a astrologia e com a antroposofia, a gente vai agora para o mapa natal da criança, o estudo mesmo do mapa. Vamos lá, o que que é importante? Alegria, deixa-me só aqui acrescentar que nós estamos a gravar este vídeo no dia da lua nova em Leão. Então esta ideia de ser-se quem realmente se é encaixa muito bem no dia que nós hoje estamos a viver, se calhar, não é, Alegria? Com É, certeza, hoje é uma Leão. sincronicidade muito bonita que está a É, acontecer agora. então, vamos lá, gente, a que a criança, né, pode falar para o pai, né, sendo esse porta-voz: "Ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo", né, Maria Montessori. Sol, né, o Sol, lua nova, né, em Leão, o encontro do Sol com a Lua, um novo ciclo. O Sol é o que motiva a criança, o Sol trata da consciência de quem a gente é, a nossa essência. Quando a gente é muito pequeno, essa consciência ela está se desenvolvendo ainda, né, vaidade, o ego, a estética. Por que que eu falo isso? Eu atendo, eu percebo muito nos atendimentos, muitas mães, muitos pais que oram para mim e falam: "Alegria, eu não observo, eu não vejo que o meu filho é canceriano. Eu não vejo que a minha filha é leonina. Por que que acontece isso? Porque o sol, ele não é na infância, ele não é tão percebido como a lua, por exemplo. O sol, ele vai surgindo aos poucos. Você vai percebendo o sol do seu filho
muito aos poucos, muito em alguns momentos, que é o que motiva, né, é a essência daquela criança. Às vezes a mãe observa muito mais o signo lunar da criança do que o sol. Isso é muito interessante, eu percebo muito nos meus atendimentos isso. Ascendente. Gente, o ascendente é muito importante no mapa, o ascendente é o começo, né, como vivemos as nossas primeiras experiências, as primeiras percepções dessa criança quando ela chega no mundo. O ascendente a gente pode observar nas adaptações da criança. O ascendente, a primeira vivência, como a criança chega naquela festa, como a criança chega na escola, como que é a adaptação dessa criança, porque é a criança com o outro, é a criança com o mundo, né, o ascendente é a nossa persona, a nossa máscara social, como a gente se apresenta e como a impressão do mundo. Então, estudando o ascendente, que também é muito observado na astrologia infantil, é o começo da mandala, né, o começo da mandala é o ascendente. Então, é muito interessante para direcionar esses pais em como essa criança se apresenta, nas primeiras experiências dessa criança. A gente pode observar estudando o ascendente dessa criança, às vezes com um planeta, tem um Plutão ali no ascendente ou um Saturno no ascendente, também um planeta que traz um Marte no ascendente, né, uma criança mais ativa, mais direta, então é bem interessante. A Lua, na minha opinião, a Lua, ela é a mais importante. O signo lunar é o mais importante na infância, na minha opinião, tá. Por quê? Porque a criança, ela é pura emoção. A criança é emoção, a criança ela busca o quê? Ela busca ser amada, ser alimentada, ser acolhida, ser nutrida, ela busca afeto. Então a lua ela é como aquela criança se sente acolhida, querida, nutrida, amada. Lua é afeto, né, como aprende a amar. A lua também, a gente pode observar a lua como, a criança percebe a mãe, não só a mãe, mas também a figura cuidadora. Às vezes a gente tem uma lua no mapa e a mãe não é muito presente, porque a lua não é a mãe que representa naquele estudo, às vezes é uma avó, às vezes é como essa criança, sente, precisa ser acolhida e cuidada e nutrida. Então, a lua é muito importante no estudo da astrologia infantil, o signo lunar é muito importante. Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação e na astrologia infantil, a gente pode observar Mercúrio com o que motiva a criança a aprender e interagir. Pode ajudar muito, dependendo da idade da criança, do mapa que você está analisando, como a criança, qual tipo de brinquedo, de brincadeira que você pode estimular aquela criança, ou até qual será o método pedagógico que tem a ver com aquela criança, porque como aquela criança aprende. Como às vezes um mercúrio em água, ou com mercúrio com um aspecto mais artístico, a criança ela aprende de uma maneira mais artística. Às vezes o mercúrio mais em terra ou em ar, dependendo todo o estudo do mapa, você observa uma criança que mais metódica, que precisa de silêncio para aprender, precisa, de uma rotina diferente. Então, Mercúrio ele auxilia muito na pedagogia e no tipo também de brincadeira, uma criança que mais sensorial, que gosta mais de brincar de massinha, terra, água, uma criança mais lógica, mais investigativa, a gente observa muito no estudo do planeta Mercúrio. Vênus, né. Vênus na infância, o que é o que desperta o encantamento daquela criança, como ela se relaciona com os amigos, com os brinquedos, qual a tribo daquela criança. Então, observar Vênus, a gente pode observar muito o que dá prazer para aquela criança. Conjunções de Vênus, aspectos de Vênus também auxiliam muito no como ela lida com o brinquedo dela, a gente observa Vênus, casa 2 com a posse, uma criança que é mais possessiva com os brinquedos, uma criança que é mais desapegada, a gente observa bastante, estudando Vênus no mapa. Marte, como a criança lida com a coragem, o que estimula aquela criança a brigar pelo que ela quer, né. Marte também é muito interessante a gente observar Marte no mapa para analisar, Diogo, o esporte.
como incentivar a questão do esporte na vida daquela criança, porque o esporte é muito importante, né, como essa criança age lida com a competição, né, se é uma criança mais competitiva, se é uma criança, mais, mais na dela, que não liga muito para a competição. Então a gente, observa muito o estudo do planeta Marte, também com aspectos e com todo o estudo completo. Agora estava-me a lembrar a alegria, por exemplo, de um pai que é professor de artes marciais, não é? De jiu-jitsu ou karaté, e de repente tem um filho que tem um Marte em touro ou Marte em peixes, então se calhar não vai ser o seu aluno. É provável que essa criança não ache tanta piada à parte mais agressiva. É um exemplo. Isso, e aí a gente vai, Diogo, para aquilo que eu falei da expectativa, da projeção. Olha como é importante observar o mapa dos pais. Porque Mesmo. é é muito importante, porque isso e eu percebo muito isso, nos atendimentos. Isso acontece muito de até na minha família, no exemplo da minha casa. Eu tenho é o contrário, né, a gente tem a questão mais meu marido é muito artista, ele tem ele toca, ele é músico. Meu filho não tem interesse nenhum por música. E ele é da arte da arte marcial. Olha, olha só, às vezes eu levo no jiu-jitsu, eu não me identifico com apesar de jogar capoeira, mas por um outro significado no meu mapa que tem a capoeira para mim, a luta não é uma coisa que eu me identifique. E ele adora a luta, adora. Eu até estou aprendendo bastante com jiu-jitsu por ele, né, e o mapa dele leva a isso. Então, eu observo muito isso nos atendimentos, jogo. Eu observo É muito muito, às bom o vezes respeito. muito. O respeito pelo marca do outro, pelas postas do outro, é essencial e realmente a astrologia aí faz uma diferença tremenda. E ter a sorte de ter uma mãe astróloga, um pai astrólogo, um tio astrólogo, ou alguém que dê valor a isto e faça o mapa de uma criança, mesmo que não saiba a astrologia, que consulte astrólogos que trabalham com esta área da astrologia, porque realmente forja-se adultos mais amados, ou mais integrados, ou mais a viver a sua vida, a sua pele, porque senão é isso que a alegria está a dizer. Nós vivemos a pele do outro, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos educadores. É muito fácil, não é? Plasmarmos as nossas próprias expectativas. Sim, com certeza. E o meio do céu, né, o meio do céu é interessante falar sobre o meio do céu, porque tem muitos pais, muitos, que me perguntam: "Alegria, o que que meu filho vai fazer? Qual a profissão que ele vai seguir?", né. Eu não tenho ideia da profissão que o seu filho vai seguir. Por quê, gente? Porque o mapa astral infantil eu não é muito delicado eu falar: "Olha, a tendência é que o seu filho vá seguir essa profissão". Não é isso que importa. O que importa é como direcionar para essa criança, seguir o seu melhor potencial, estimular o potencial dessa criança. Agora o que ela vai seguir, gente, tem um leque de possibilidades, né. Então, o meio do céu, o que que a gente estuda no meio do céu? Que o meio do céu que fala carreira, profissão, é a criança além da casa, além da família, o que vai ser construído no futuro, como preparar a criança para o mundo, né. O meio do céu em Libra, né, uma criança que provavelmente, assim, no grupo, é uma criança mais da diplomacia, uma criança com meio do céu em Áries. Aí a gente vai analisando com todo o estudo astrológico a importância do meio do céu, mas o meio do céu no mapa astral infantil, eu não vou falar sobre carreira. Não é isso que importa, né. Se eu já comecei a atender um adolescente, que eu faço mapa de adolescentes, aí é diferente, porque aí eu estou direcionando esse adolescente para um vocacional, é outro assunto, é outro totalmente diferente. Mas se eu estou falando com uma criança sobre uma criança de 2 anos, ou sobre uma criança de 4 anos, por isso que eu falei da delicadeza. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque eu posso esse pai, essa mãe, eu posso sugestionar, eu posso, ela vai se essa mãe, ela vai se guiar pelo que eu estou falando. Então se eu vou falar: "Olha, aqui no seu mapa, seu filho vai ser médico", vai, eu não posso afirmar isso. Não posso, mesmo observando características no mapa que eu falo: "Nossa, pode ser que sim, tem a ver nesse mapa", mas eu não posso, o que eu posso, direcionar é qual tipo de pedagogia, como direcionar essa criança da melhor maneira.
Pilares da infância, né, agora eu vou falar um pouquinho o que eu observo, que eu acho importante no mapa astral infantil. Eu acho importante falar sobre rotina, acho importante falar sobre criatividade, sobre relacionamento e sobre disciplina. Como que eu olho isso, né? A rotina, eu vou observar a Lua, vou observar Vênus, casa 2, casa 6, vou observar Marte, porque a rotina fala sobre hábitos, alimentação, sono, esporte. Rotina também, né, eu posso observar a o ambiente para alimentação, o ritual do sono. Será que o emocional afeta a fome dessa criança? Eu escuto muito isso: "Olha, meu filho não come, come super mal". Aí eu observo o mapa e falo: tem que tomar cuidado, como que está sendo essa alimentação dessa criança? Apaga a luz". Né, às vezes o ambiente interfere, a gente consegue observar isso no mapa. Ou a criança, ela come muito, ela tem, né, uma coisa muito até do peito, do seio materno, né, de mamar demais, a gente também consegue observar isso no mapa astral. A rotina também, é uma criança que precisa, preparar para um imprevisto, é uma criança que gosta de imprevistos, é uma criança que precisa de rotina, ou é uma criança que não? Que você pode não precisa, tem crianças que são muito você muda, pega a criança, vai trabalhar comigo: "Ah, filha, amanhã a gente vai viajar", a criança vai, lida numa boa, tem criança que não, tem criança que você tem que preparar: "Olha, amanhã, tal hora, a gente vai sair, então vamos dormir cedo", né, ou mesmo todo dia, no mesmo horário, faz a rotinha do sono para a criança entender que é a hora de dormir, a gente também observa isso no mapa astral da criança. Criatividade, como eu falei, né, brincadeiras, pedagogia, Mercúrio, casa 3, casa 5. Como essa criança absorve conhecimento? Quais os processos de aprendizagem, né? Uma questão também muito interessante, que eu não coloquei no slide, mas que eu acho legal falar, é sobre o Mercúrio retrógrado. Às vezes a criança tem o Mercúrio retrógrado no mapa natal. É uma outra maneira. Eu escuto muito assim: "Ah, alegria, meu filho ainda não falou. Meu filho tem tantos anos e ainda não começou a falar. E o que que você acha? O que" assim, o Mercúrio retrógrado, ele tem a questão de algumas, eh, uma mudança na comunicação. Às vezes a criança, dependendo da posição, do aspecto, do signo, mas ou a criança fala muito rápido, fala muito, é uma criança que fala muito ou a criança demora para falar. A gente observa, a Vênus também retrógrada tem uma questão de autoestima, que é importante trabalhar na primeira infância. Então isso é importante também observar. Então, criatividade, brincadeiras, pedagogia, o que motiva a criança a aprender e a interagir? A curiosidade da criança, será que aquele método pedagógico tem a ver com aquela criança? Né, a gente pode observar também aspectos de Mercúrio. Relacionamento, muito importante na infância, né, como a criança lida com o outro. Então é importante observar Vênus, é importante observar também a casa 5, a casa 7. Então, Vênus desperta o encantamento daquela criança, como ela se relaciona com os amigos, como a criança cuida do que ela tem, né, posse dos brinquedos. Então, é importante a gente observar Vênus, aspectos de Vênus. Também o relacionamento com a família, né, relacionamento com a família, e a gente observa a Lua, como aquela criança se sente acolhida, querida, nutrida, amada, relação com a figura materna. A casa 3 também a gente observa irmãos, relação com irmãos, relação com amigos, a socialização, a chegada de irmãos, né, vai lidar bem com o irmãozinho: "Ai, tô grávida de um outro". Como vamos lá, vou auxiliar essa mãe que está grávida de um segundo filho. Como que vai ser? Vou observar o mapa dessa criança, vou observar o mapa dessa mãe, observar também segundo filho no mapa dessa mãe, que eu também consigo observar, a astrologia também auxilia nisso, para direcionar nesse momento da família, né. A casa 4, a influência do ambiente familiar, a gente também observa na casa 4. Disciplina, né, disciplina é muito importante na primeira infância. Saturno é importante para observar a disciplina, como a criança lida com disciplina, como a criança vai compreender as regras. Se a criança é muito saturnina, né, tem um Saturno muito forte no mapa, é uma criança que se cobra muito, é uma criança que, às vezes os pais eles chegam com muita cobrando muita disciplina e a criança já é muito saturnina. A criança, na verdade, ela já se cobra muito, então é importante, às vezes, direcionar: "Calma, pega leve",
porque já é uma criança que se cobra muito, às vezes é uma criança que precisa de uma cobrança maior, uma criança mais uraniana, né, ou uma criança mais netuniana, então a gente observa, como lidar com disciplina com cada um, né, cada um de uma maneira, funciona de uma maneira diferente. Quer ver um exemplo? Ah, o exemplo, vamos lá. Ó, eu tenho esse mapa, gente, eu peguei esse mapa, na verdade de uma palestra que eu dei, eu acabei pegando esse mapa, eu peguei o mesmo mapa para dar de exemplo para vocês, tá. Eu atendi essa criança eu atendi, essa mãe que me procurou, então eu vou falar um pouquinho primeiro do mapa dessa criança, né. Ele é um menino é um menino que nasceu em novembro de 2022, então é um menino que ele vai fazer 3 anos, então começando aí pelos ciclos, né, o que que a gente pode entender? Passou pelo Terrible 2, ainda está vivendo esse retorno de Marte, e já começou aí também a Júpiter entrar em ação, então a idade dele, o que é um menino de 3 anos, né, como que a gente pode entender, como que a gente pode orientar sobre o menino de 3 anos? Ele tem bastante terra e bastante água no mapa. A gente observa aqui bastante terra e bastante água. É uma criança mais introspectiva, mais sensorial. Tem a questão do sensorial e do emocional forte nessa criança, talvez até um pouco mais tímida, né? A lua em câncer, observem a lua em câncer na casa 7. Casa 7 é uma criança que valoriza muito o outro e tem uma necessidade muito grande de segurança emocional. Essa criança tem uma lua em câncer muito bem posicionada. A lua, ela rege o signo de câncer, então é uma posição lunar muito confortável, mas que busca, gente, uma necessidade emocional. É uma criança que se a gente pensar em como direcionar essa criança para uma escola ou para um cuidado com uma outra pessoa, essa criança precisa sentir, uma proteção, ela precisa sentir uma segurança para ir com outra pessoa. Com esse ascendente em Capricórnio, ainda com Plutão aí na casa 1, a gente pode observar uma criança mais reservada nas primeiras experiências, talvez uma criança mais desconfiada, tímida. Agora, observando o Sol, né? Ela tem o Sol, Mercúrio e Vênus em Escorpião. Olha que intensidade emocional. Sol, Mercúrio, Vênus em água, ainda mais em Escorpião, e ainda com essa Lua em Câncer. Uma criança com uma intensidade emocional, intensidade nas palavras, nos prazeres, né? Observando Marte, e Marte está em Gêmeos. Na casa 6, né, que é uma casa que a gente observa para falar sobre rotina, e retrógrado, né, com Mercúrio, né, o Mercúrio, planeta regente de Gêmeos em Escorpião, o que que a gente pode perceber? É uma criança com observar muitas ações mentais. Então, a ação, o Marte em um signo mental. Então, o que que eu indicaria para essa criança como brincadeiras, né? Em brincadeiras mais investigativas, brinquedos que envolvam mistérios, ó Mercúrio em Escorpião, descobertas, então, detetive, caça ao tesouro. Quando eu conversei com essa mãe no atendimento, a criança gosta disso, essa mãe já reconheceu esse tipo de atividade com essa criança. Eu indico na primeira infância para essa criança uma escola pequena, ou uma escola onde a professora, a primeira professora, a criança sente como se essa professora, fosse a tia, fosse parte da família, porque ela precisa dessa segurança para adaptação. Essa criança não tinha começado a escola quando eu atendi, e eu sugeri para essa mãe que eu imaginava que essa adaptação talvez fosse mais desafiadora, não fosse uma adaptação tão fácil, para essa mãe ter bastante paciência nessa adaptação. Eu indico também esportes na primeira infância, incentivar o esporte, porque essa criança não tem fogo no mapa, e ela não o Marte ainda dela é um Marte, em ar, então incentivar, lógico, não é uma criança que precisa de esportes, porque ela tem muito fogo, porque ela é uma competitiva, não, né, o contrário, na verdade. Incentivar um pouquinho, uma vez por semana, para ela, para o esporte,
para pegar gosto pelo esporte. Uma outra questão que eu observo no mapa astral infantil, e eu não falei, e eu vou falar agora, são os nodos lunares, né. Os nodos lunares, é muito importante que a gente observa muito da onde vem, para onde vai, é um caminhar, né, que eu posso falar só sobre nodos lunares, que eu adoro falar sobre isso, que fala muito da onde veio, para onde vai. A gente é um estudo muito lindo dos nodos lunares. A gente observa que ela sai da água e vai para a terra, né, sai da 11 e vai para 5. Então é uma criança que é importante, você incentivar a autoestima, o se valorizar, acreditar no seu potencial, trabalhar também a autoestima dessa criança. Eu posso falar mais desse mapa, gente, mas eu já vou entrar na mãe, que, como eu falei, que é muito importante observar o mapa da mãe. Eu não estou com o mapa do pai aqui, depois eu vou comentar só o mapa do pai, mas a mãe, observando o mapa da mãe, né? Olha só, é uma mãe com bastante fogo no mapa, né, uma mãe leonina, com Lua e Vênus em Leão. O que que a gente pode entender, né, essa mãe, ela tem um outro ritmo. Essa mãe, só de olhar, depois de estudar o mapa da criança, eu olho o mapa da mãe, é a ordem que eu faço. Primeiro eu olho o mapa da criança, depois eu vou para o mapa da mãe, do pai, da pessoa que me procurou. Só de olhar para o mapa da mãe, eu já, nossa, é uma mãe que tem um outro ritmo, a natureza dela é mais acelerada, né, é uma mãe que busca muito a perfeição, ela se cobra muito como mãe. Olha só, o regente da 5 vai para 1, né, e para 2, ela traz esse filho muito para ela. Olha só que interessante, né, falando um pouquinho dessa mãe. Essa mãe ela trabalha com crianças. Olha só a lua né, o meio do céu dessa mãe, onde está, né, o meio do céu em Câncer. Então, é uma mãe que trabalha com crianças e ela começou a trabalhar com crianças, gente, depois do nascimento do filho. E a gente observa um marco aí, mesmo não tendo, planetas na casa 5, porque às vezes muitas mães, às vezes não é mãe ainda, e eu estou atendendo a mulher, e a mulher: "Ah, Alegria, eu acho que eu não vou ter filho, porque olha só, minha casa 5 não tem nada, tá vazia". Não, gente, não. A casa 5 a gente observa quem rege a casa 5. Olha só quem rege a casa 5 dela, olha como tá, como tá indo para o ascendente, olha que significativo, olha os aspectos. Então, é uma casa 5, ela traz essa criança muito para ela. E ela começou a trabalhar depois que essa criança nasceu. E aí a gente começa a observar, né, a lua dele está em Câncer, no meio do céu do mapa dela, quando a gente vai para a sinastria, com o nó do norte no meio do céu. Olha só como a astrologia explica, né. Outra observação que eu sempre faço nos atendimentos é a questão da dinâmica familiar, né. O que que significa isso? Que eu acho importante. Quando eu faço o mapa, eu faço da criança, eu faço da mãe, eu olho também o do pai, eu olho dos irmãos, para entender como essa família funciona. E aí, o que eu observo muito, que eu acho importante falar para vocês e pontuar, a semelhança nos mapas, a semelhança nas posições, né. É importante, porque eu observo que muitas posições, elas se repetem. Existe um estudo fantástico na astrologia, que relaciona a astrologia com a constelação familiar, que é outra coisa que eu acho bem interessante, mas que observa essa questão familiar, da dinâmica familiar, de padrões que se repetem. Nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, eu não estou com o mapa do pai aqui, mas o mapa do pai é um mapa muito parecido com o mapa dessa criança, com o mapa desse menino. E quando eu atendi essa mãe ficou emocionada. Por quê? Porque eu falei dessa criança, eu falei do filho, quando eu comecei a falar. Conforme o atendimento foi se desenvolvendo, essa mãe reconheceu, algumas posturas dela, que ela estava tendo com essa criança, que ela também tem com o pai. Ela reconheceu. Ela falou: "Nossa, Alegria, como eles são parecidos. E às vezes eu não tenho paciência com o meu marido, como eu também não estou tendo com o meu filho", né, por ser um mapa diferente, por essa mãe ser uma mãe mais ativa, essa mãe ter a questão, leonina muito forte no mapa, muito ativa, muito, o movimento é outro. Então, eu acho importante essa observação,
porque eu observo a questão da dinâmica familiar, a questão de padrões que se repetem numa mesma família, também é uma questão que me chama muita atenção nos meus atendimentos. Bom, Diogo, é isso, né, eu termino aqui voltando na mesma frase que eu comecei, que eu acho que a gente nunca pode esquecer que a criança é como uma sementinha. O que precisamos fazer é dar a ela o melhor ambiente para que essa semente germine e se desenvolva no seu melhor potencial, desabrochando aí da melhor maneira. Nunca esquecendo que a maneira como essa semente será cultivada vai depender da família, da escola, da cultura, do meio onde essa criança vai crescer e se desenvolver. Uma outra questão, né, terminando aqui, que eu percebo muito, muitas mães me procuram, eu atendo muitas mães, a questão da mãe perfeita, né, ninguém é perfeito, não somos perfeitas, a mãe não é perfeita, a mãe é real, a mãe é real. Então, eu acho que terminar com essa frase: "Mãe perfeita", não gente, mãe real. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer, se quando a gente procura uma astrologia, quando a gente procura um autoconhecimento, entender melhor o nosso filho já é uma busca por uma melhora na relação. Então, uma busca por uma melhora na relação, uma busca por querer direcionar essa criança da melhor maneira, já é uma busca por querer ser melhor. E é isso, a gente não pode, tentar ser perfeita, porque ninguém é perfeito, não existe perfeição. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos caminhando no mesmo barco e a astrologia, ela é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento, e para melhorar e para entender melhor a relação. Então, é o que eu falo, mãe perfeita não existe, existe mãe real. Perfeito. Excelente, alegria. É uma ótima maneira de nós acabarmos esta partilha, porque por vezes, nestes assuntos, quando se fala de crianças, de mães, de família, por vezes pode vir a sentimento de culpa. Ai, mas eu fiz isto ao meu filho, mas eu esperei isto e disse aquilo. Mas quando nós tomamos a consciência e começamos a agir de outra maneira, estamos a criar outra história e já fazemos uma diferença muito grande. Não é? Então, não vale a pena ir para a culpa, mas sim para a compaixão com nós próprios. É mais Sim, benéfico para todo o com processo. com certeza, Diogo. Excelente, Alegria. E quem quiser mais saber, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Alegria, onde é que ele precisa de estar, qual é o sítio melhor para poder encontrar, conte-nos coisas. Então, o Instagram eu divulgo o céu do dia, eu divulgo textos sobre astrologia infantil. No meu Instagram você consegue acessar o meu site também. Tem também o e-mail pelo site que você consegue também me enviar. O Instagram é a melhor ferramenta. Tem o meu WhatsApp também, quer falar, quer comigo, mandar uma mensagem, pode mandar pelo WhatsApp que eu respondo. E é isso, eu acho que o Instagram é a melhor ferramenta. Hoje em dia é a melhor porta de entrada é o Instagram. E Alegria, está a preparar algum projeto, algum curso? Conte-nos mais sobre o que está a pensar fazer nos próximos meses. Sim, em agosto eu vou começar um curso de astrologia infantil, direcionando todo esse estudo para astrologia infantil. São 20 encontros, 5 meses, né? Começa em agosto, termina em novembro ou dezembro? Acho que termina em novembro, são 20 encontros. E e aí é bem interessante, o curso tá muito legal, eu vou esse curso será dado pela Regulus, a Escola de Astrologia Regulus, eu sou uma das professoras da Regulus. Quem quiser mais alguma informação, saber mais sobre o curso, pode entrar em contato comigo, falar comigo que eu passo tudo direitinho. Eu também faço um estudo de supervisão astrológica para quem está começando a atender mapa astral infantil, já entende de astrologia, mas está um pouco inseguro, quer entender melhor, né, como direcionar todo esse conhecimento, também pode entrar em contato comigo, que eu faço um trabalho de supervisão astrológica. E para pais, mães, educadores também que queiram fazer o mapa dos seus filhos, ou até eu atendo também, não só o mapa astral infantil, faço o mapa astral também de adultos. Eu também tô aí, tô por aí. Maravilha. Já sabes, procura Alegria Almeida no Instagram e lá vais ter todas as informações e segue o perfil da Alegria que partilha com muita recorrência, com muita frequência, conteúdos muito interessantes, stories, reels. Então vais ter assim
Vais ter um bom Instagram para poder seguir se gostas destes assuntos. Alegria, muito obrigado pela sua partilha tão generosa. Foi um gosto tê-la aqui mesmo. Eu que agradeço, Diogo, agradeço muito e te parabenizo pelo canal, pela iniciativa desse canal de unir a astrologia, Portugal, Brasil, e unir esse conhecimento, que é maravilhoso. Parabéns pelo canal e muita gratidão aí pelo convite para poder participar e contribuir de alguma maneira para Ah, a astrologia. contribuiu, tenho a certeza que sim, e vai inspirar, acredito mesmo, que vai inspirar muitos pais e pessoas que lidam com crianças, porque são muitas. Nós normalmente só falamos de pais, que são os mais diretos, mas educadores, amas, babás, quer dizer, ao mundo de todo o mundo que circula às crianças, que orbita as crianças, com este vídeo pode ter percebido que a astrologia pode ser realmente uma ferramenta maravilhosa. Muito obrigado também a ti que ficaste connosco até o fim. Deixa o teu comentário para a Alegria, que eu depois divido os comentários para a Alegria perceber o teu feedback, perceber se gostaste, se ficaste com alguma dúvida, se queres fazer alguma partilha. Se já fizeste algum dia o mapa do teu filho, comenta nos comentários deste vídeo, deixa nos comentários. Envia àquele pai, àquela mãe que achas que a astrologia infantil pode trazer assim uma visão diferente, ou que está numa daquelas fases dos 9 anos ou dos 7 anos que ela não percebe o que é que se passa com o filho. Envie este vídeo, pode ser que a inspire e tire-lhe o peso daquele não saber o que é que está a passar. E também quero agradecer aos mecenas da Descobre Astrologia. Muito obrigado pelo vosso apoio. Permitem eu produzir um vídeo por semana aqui gratuito para o canal. Por isso, muito obrigado a vocês que são mecenas. E se quiseres apoiar esta iniciativa, está também no link da descrição do vídeo. Um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.